o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Afinal de contas, quando devemos levar as cargas uns dos outros ou deixar que cada um leve o seu próprio fardo? Muitas pessoas ficam confusas quando leem o livro de Gálatas capítulo 6. E é exatamente sobre este assunto que falaremos neste devocional. Olá, eu sou o pastor João Braz da Igreja Assembleia de Deus Cristo para Todos do Parque Shalom. E nesta oportunidade estaremos trazendo o nosso primeiro devocional do canal Hiper Nike, Mais que Vencedor. Certa vez eu estava meditando no livro de Gálatas capítulo 6, quando li os seguintes textos, versículos 2 e 5. O versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Já o versículo 5 nos fala da seguinte maneira: porque cada um levará o seu próprio fardo. E então eu fiquei confuso. Afinal de contas, devemos levar as cargas uns dos outros ou deixar que cada um leve o seu próprio fardo? E então, depois de meditar por alguns momentos nesse texto, eu comparei algumas versões e vi que as versões em português, geralmente, elas trazem as palavras carga e fardo como se tivesse o mesmo significado nos dois versículos. Mas certamente haveria algo mais interessante a se concluir. Afinal de contas, aparentemente, parece que os dois versículos se contradizem. E depois de observar que as versões em português não trazem muita clareza à situação, eu fui pesquisar um pouco sobre esse texto no original grego. E então eu descobri que quando no versículo 2 ele diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, a palavra carga no grego vem do termo baros, que significa um peso, algo que seja difícil para uma única pessoa carregar sozinha. Quando eu li o versículo 5 que diz: porque cada um levará o seu próprio fardo, eu vi que a palavra fardo era a tradução do termo fortion no grego. E vi também que esse termo fortion significava uma mochila, aquilo que o soldado carrega quando vai para a guerra. E aí eu parei para refletir sobre essas questões. Observei também, por exemplo, que em Mateus capítulo 11, versículo 30, quando Jesus diz que o seu fardo é suave, ele diz, a palavra que Jesus usa também é fortion. E aí me veio um entendimento interessante de como entender a questão de levar as cargas uns dos outros e deixar que cada um leve o seu próprio fardo. Sendo assim, no versículo 2, quando ele diz levai as cargas uns dos outros, a palavra carga, que é a tradução de baros, significa um peso grande. E na vida prática eu entendo como aqueles momentos em que você enfrenta dificuldades, tribulações, em que talvez não conseguisse superar sozinho. É o momento em que você precisa de um irmão para orar com você, para interceder pela sua vida, do auxílio do seu pastor, da ajuda dos seus irmãos e da sua igreja. Mas quando ele se refere no versículo 5, que cada um deverá levar o seu próprio fardo, Paulo se refere a fortion, a mochila, as dificuldades que você tem pessoais, aquilo que você mesmo precisa resolver. Então, um ponto importante é destacar: existem momentos na vida em que enfrentamos situações que se classificam no versículo 2, pesos, dificuldades e tribulações nos quais precisamos de ajuda para superar. Mas também existem momentos na nossa vida em que enfrentamos situações do versículo 5, classificadas como fortion, em que você mesmo tem que se resolver. É importante que você saiba identificar esses momentos na sua vida. Às vezes você enfrenta uma situação classificada como baros, do versículo 2, em que você precisa realmente buscar auxílio. Não seja orgulhoso. Busque o auxílio do seu pastor, do seu líder, dos irmãos da igreja, peça ajuda. Mas, por outro lado, também seja responsável com as coisas que você mesmo precisa resolver, não lançando sobre as costas de outro irmão. E se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe, envie para um amigo, talvez alguém esteja precisando ouvir essa palavra.
Repetindo então o texto bíblico: levai as cargas uns dos outros, cargas baros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 5: porque cada um levará o seu próprio fardo, forte é aquilo que cada um precisa resolver sozinho. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.